na rede em todo o Brasil. Vocês viram, a gente instala um centro de informação sobre crime em cada região do nosso país, porque o impacto é diferente em cada região, tanto o impacto por conta do bioma é diferente, mas a organização da cidade, a estrutura do serviço de saúde também é diverso. Isso se soma à base descentralizada da Força Nacional do SUS, que na semana passada estivemos aqui, 2 semanas nós estivemos aqui. A base nacional da Força Nacional do SUS aumenta aqui em Porto Alegre do Sul em 20 vezes a capacidade de resposta da Força Nacional do SUS. Aquilo que a gente, em 12 horas, conseguia colocar 2 pessoas para vir fazer o diagnóstico e preparação, com essa base a gente consegue em 12 horas colocar 47 pessoas com equipamentos, com estrutura, para já começar a agir e no máximo em 72 horas montar toda a estrutura necessária para uma resposta emergencial a uma situação de tragédia e desastres. Vocês viram, faz parte de todo o AdaptaSUS, são quase 10 bilhões de reais de investimentos, porque tem investimentos para a construção das novas unidades de saúde. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está com 96 obras ativas, desde quando teve a tragédia, desde novas unidades, centros de atenção psicossocial, investimento em hospitais, eles já estão sendo construídos, policlínicas, já estão sendo construídos com o que a gente chama de padrão resiliente, como disse aqui o nosso prefeito, Aquele, quando você cai, você levanta, então, e enfrenta cada vez mais. Então, as unidades com capacidade de resistir a situações como essa, os hospitais tendo capacidade de ter reserva de água, por exemplo, para manter a diálise funcionando em situações como essa. A secretária estava contando aqui o mapeamento que o Estado faz das pessoas que fazem diálise, das pessoas que têm necessidade ventilatória em todo o Estado, para ver como você consegue rapidamente dar apoio a essas pessoas. Toda essa adaptação do SUS, primeiro para a gente ficar cada vez mais preparado para situações de desastres e grandes tragédias, como foi dito aqui. Só que as tragédias e os desastres são muito graves, e infelizmente muita gente morre, mas tem um impacto ainda maior nas mortes das mudanças climáticas, que é uma coisa que não é uma tragédia, mas como se fosse matando silenciosamente. A própria secretária estava lembrando aqui, a gente perdeu muita gente, infelizmente, na tragédia aqui, que teve em Porto Alegre, mas quando a gente pega o número de óbitos, no estado teve mais gente que morreu de dengue do que das tragédias das enchentes. Porque esse aumento da temperatura média leva a existir doenças onde elas não existiam. O aumento da temperatura média tem uma relação direta, por exemplo, com a descompensação de idosos que tomam remédio para pressão, anticoagulante, pessoas que têm doença renal crônica, descompensar doenças respiratórias. O estudo da Fiocruz projeta que 120 mil brasileiros morreram nos últimos 20 anos diretamente relacionado ao aumento da temperatura média. Saiu essa semana um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde. Ela projeta que por ano, na América Latina, todos os países, o continente americano todo, não só a América Latina, pegando Estados Unidos e Canadá, morreram 56 mil pessoas por ano por conta das mudanças climáticas. E a grande maioria das pessoas não morreram numa tragédia, num grande desastre, embora muita gente, infelizmente, morra numa situação como essa, mas sobretudo ao longo do ano, ou por conta do calor extremo, ou por conta da seca relacionada a algumas regiões, que faz com que silenciosamente vá afetando a saúde pública e pressionando o sistema. Então, esse centro aqui, como foi dito aqui pela Evelise, pelo Ritter, que está acontecendo em todo o Brasil, vai permitir que pela primeira vez a gente tenha dados integrados entre o clima e a saúde. O que significa isso? Hoje a gente tem os dados do clima, a gente sabe, a gente já sabe, por exemplo, como é que vai ser o aumento da temperatura nos próximos 5, 6, 7 dias. Nosso painel de calor extremo, o painel brasileiro de calor extremo, foi lançado, está disponível para todo mundo, projeta 5 dias, em todos os municípios do país, cruzando com a vulnerabilidade. Quando você integra, cria um centro de informação sobre o clima, você passa a ter informação da saúde. O que significa? Você começa a saber, quando aumenta meio grau da temperatura, qual foi o tipo de paciente que apareceu na unidade básica de saúde, foi o idoso, qual é o perfil desse idoso, qual o problema de saúde que ele tem, foi mais criança, afetou gestante,
Quando você tem a previsão do aumento da temperatura, você começa a cruzar, apareceu mais o mosquito da dengue em alguns lugares, começou a ter maior transmissão ou não, e com isso você vai construindo uma inteligência local e nacional. Aqui, hoje a gente faz muita coisa baseada em dados que vêm de fora. A gente vai poder ter dados aqui, de Porto Alegre, o impacto para o Rio Grande do Sul, em cada uma dessas cidades, em cada uma das regiões, e com isso você se antecipa. Se o projeto vai ter aumento de temperatura naqueles 5 dias, você vai poder avisar a cada unidade de saúde, tem um olhar melhor para os seus idosos que tomam anticoagulante, para o idoso que toma remédio para pressão, para aquele idoso que tem asma, como é que está acompanhado ou não, isso para as equipes de saúde da família, para os agentes de saúde, e poder emitir informações para a população também. Estamos projetando que vai aumentar 5 graus, o que um idoso precisa para estar protegido nesse aumento da temperatura. Estamos prevendo que possa ter chuvas e enchente. O que as famílias precisam estar preparados para esse aumento da temperatura. Então, agradecer muito a prefeito, secretário, aqui a parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, agradecer muito a parceria com o Estado, agradecer a todo mundo que está acompanhando aí do Brasil inteiro, né? Ficar à disposição aqui da imprensa se vocês têm dúvidas, perguntas ou não. Certo? Muito obrigado.